Vamos então iniciar a reunião de hoje, oferecendo os melhores bons votos, boas-vindas para quantos aqui se acham e o nosso desejo de que possam ter uma estada proveitosa, útil, agradável na noite de hoje. Isto é possível por causa dos diferentes fatores que estão em oferta aqui na casa, hoje, como nos outros dias, para nós todos, que somos beneficiários dos poderes espirituais que estão disponíveis na casa espírita, não só na casa espírita, mas como nós estamos aqui, então vamos tratar do que acontece aqui. Poderes espirituais derivados da presença de benfeitores que comparecem para serviços úteis às pessoas que vêm à procura de lenitivos. E também por causa do pessoal encarnado que comparece com a intenção de beneficiar. Esses são os trabalhadores. E também por causa das mentes das pessoas que comparecem para receber benefícios. As pessoas vêm com expectativas e uma disponibilidade para a esperança e para a crença. As pessoas que chegam inicialmente, não está suposto que elas devam ostentar comportamentos ideais de pensamento e de postura, mas automaticamente todos têm um comportamento de esperança, visualizando o divino como sendo a fonte doadora, e o indivíduo se coloca como um receptivo em potencial para os favores da misericórdia divina. E então estas mentes reunidas constroem uma vibração mais elevada, a vibração de contato com as entidades superiores, contato com a vida espiritual maior. E então as pessoas procuram se colocar artificialmente num estado de graça. Embora artificial, ele é verdadeiro. E esse estado mental favorável se projeta como raios, como forças, como ondas saídas das mentes e atingindo todos os circunstantes. Ora, como existem mentes mais especializadas em produzir benefícios, como as mentes dos trabalhadores espíritas, tanto os encarnados como os benfeitores desencarnados, trabalhadores. Então essa turma, que é grande maioria, contribui com um coeficiente garantido de elevação vibratória nos recintos da instituição, particularmente nos recintos dedicados a estudos, que são estudos constantemente elevados, e também nos recintos de benefícios especiais de doação, as câmaras de passe e outros recintos de atividades meditativas e de estudos. Assim, pois, a casa, o recinto da instituição vai se impregnando de um magnetismo elevado, por causa das mentes que estão vibrando bem lá, durante anos e anos. Então a instituição vai ficando
carregada de magnetismo superior. De modo que uma pessoa que entra, mesmo carregada de desesperanças e angústias, a hora que ela toma lugar nos recintos da instituição, ela começa a captar a devolução daquele magnetismo impregnado nas paredes e nos objetos. E ela fica alcançada por vibrações benfeitoras. Basta entrar que a pessoa sente. Eu muitas vezes escuto muita gente falar isso, mas dou o meu testemunho. Muitas vezes eu cheguei ao centro para fazer a minha parte de atividades, mas cheguei de longe do serviço, de outras atividades onde eu estava, e então esbaforido por causa das energias dispostas por lá, e às vezes até carregado de cargas impregnadas das situações por onde eu andei e pelos assuntos dos quais cuidei, e consequentemente das cargas mentais de pessoas circunstanciais. São sempre cargas mentais negativas. O André Luiz fala que quando a gente dá uma volta pela cidade e volta para casa, a gente volta carregado de vibrações ruins. E então muitas vezes eu cheguei, mas se eu venho de lá já refletindo sobre o que eu vou fazer, então a minha mente já se eleva e eu já vou me despojando daquelas cargas naturais que eu ouvi por mim mesmo captar das circunstâncias locais por onde andei. Aí eu próprio vou me descarregando por causa do conteúdo mental que mudou. Eu mudo o foco, começo a pensar nas coisas que vou fazer. E quando acontece isso, eu procuro ver que isso aconteça muitas vezes, as mais vezes que eu puder. Eu chego bem. Mas das vezes que eu não pude, eu não cheguei bem. Às vezes a gente passa por uma tempestade emocional, com alguém, alguma coisa que aconteceu com a pessoa, tal, uma demora, a pessoa brigou com a gente porque a gente demorou. Parente é danado de fazer isso, A gente mesmo faz com os parentes. A gente está com pressa, o sujeito está demorando, a gente vai ficando angustiado. Olha aí, tempestade emocional. Tempestade emocional. Então a gente chega fora de foco, fora de ambiência, fora de sentido consciencial instantâneo. Mas assim que eu entro na instituição, por qualquer lado, é questão de 5 segundos para mudar. Aí eu já encontro um, encontro com outro, então, e as cargas já começam a atingir, e daí um pouquinho eu estou tão bem que eu nem lembro como é que eu estava antes. Já aconteceu de chegar até com dormência na cabeça, dor de cabeça, aquela dorzinha localizada e tal, típica de estressamento. E na hora que eu penetro na intimidade psíquica da instituição, eu noto que aquilo some. Ninguém me deu passe, ninguém. É o ambiente da instituição. Isto nos leva à seguinte conclusão, 2 conclusões possíveis e imediatas. Primeira, devemos respeitar o ambiente da instituição para preservar isso. Não ter conversas, procurar não ter pensamentos aqui dentro de ordem menos conveniente. Todo mundo sabe o que é isso. Não contar caso que leve o outro a vibrar
sabe que furtaram a casa de não sei quem. Aí, ó, vai contar isso aqui dentro. É uma carga negativa que você está criando e vai fazer o outro criar também. Deixa para contar isso quando você chegar na sua casa. Tá, na minha casa eu não quero. Então não conte lá também não. Senão você vai empestear o ambiente psíquico da sua casa. Porque toda vez que você falar de coisa ruim, você criou carga negativa para você e para os próximos, porque você irradia. Então, uma pessoa serena é uma pessoa que sustenta a serenidade. Para sustentar a serenidade, nós precisaríamos de saber vários argumentos que nos indicam como é que a gente deve fazer. Então, quanto mais você sabe sobre como deve fazer, maior a sua chance de fazer. Daí a necessidade da gente aprender sempre. E nós aprendemos lendo ou ouvindo pessoas falarem de coisas boas e elevadas. Isso puxa a gente para cima, porque coloca a gente dentro do foco mental daquilo que está sendo falado. E aí a gente eleva. Ora, manter a serenidade dentro da instituição espírita é muito fácil. Agora, fora da instituição espírita, estou falando para nós espíritas, né? Que isso vale para outras instituições também. Qualquer instituição boa, religiosa ou não, de qualquer crença, pode ter uma ambiência psíquica boa. Então lá dentro é fácil manter uma vibração boa. Mas saindo de lá não é fácil. Porque as provocações são constantes e generalizadas para a gente cair num foco mais baixo. Concentração mental, atenção mental mais baixa. Qualquer ambiente comum, fora dos ambientes assim especializados, a conversa é ruim. Eu costumo muito citar a sala dos professores em qualquer escola, porque eu convivi nesse ambiente durante 30 anos. Sala dos professores. Ora, dentro da sala dos professores só tem professor. Só tem gente formada, gente de pensamento cultivado, gente que fez universidade, então aprendeu coisas até profundas. Então era de esperar que esse pessoal, professor, tivesse cuidado em sustentar conversas favoráveis a uma elevação mental. Mas não é assim, porque os professores são também pessoas comuns. Não é porque eles aprenderam cultura especializada, professor de história, conhece história para danar, professor de matemática, conhece raciocínios, professor de ciências, conhece coisas, professor de linguística, de português, conhece literatura, tal, cultura mundial. Os professores são formados, eles conhecem coisas na área deles, mas no assunto normal aqui eles são comuns. A conversa lá é rasteira, igual em todo lugar. Pode ver a conversa como é que é das pessoas, exceto nos lugares onde você domina a conversa. Porque se você domina a conversa, você puxa a conversa para cima, não é? Ou não?
Agora, a gente não pode puxar a conversa para cima meio na marra, assim, fora de situação possível, porque senão a gente fica antipático. Então, na sala dos professores, eu raramente puxava o assunto para cima, porque o pessoal não queria sair do assunto de baixo. Eu às vezes estava falando num assunto mais elevado, assim, com um ou dois, assim, e chegava, se o indivíduo chegar calado, ele fica calado, escuta um pouquinho, ele pode aderir, sentar lá e ficar ouvindo. Mas as pessoas normais não são assim, elas chegam querendo falar. Tinha uns que chegavam assim: vocês vão ficar com essa conversa idiota aí? Para com isso, vamos relaxar, vamos falar aqui, poxa vida, o que é isso? Aí, ó, puxa o assunto para baixo e ainda xinga a gente que está tentando puxar o assunto para cima. Isso é normal no ser humano. E outra coisa, na família, você não consegue puxar o assunto para cima. Eu sou o patriarca da minha família, né? Eu sou o mais velho lá. E a gente se reúne todo domingo. Nós nos reunimos para estar juntos, para almoçar, para cada domingo numa casa e tal. Mas o papo normal varia entre futebol entre os homens, ou corrida de carro, ou às vezes alguma corrida de partida de tênis, quando tem algum campeonato, alguma coisa. É sempre coisa de esporte ali, né? E eu não corro atrás de esporte hora nenhuma. Eu vou gastar tempo escutando esporte? Eu tenho muitas outras coisas que são mais interessantes para mim, do meu gosto. Então eu não sou informado sobre se o Palmeiras vendeu um jogador esta semana e o outro time ganhou de alguém que não podia ter ganhado e coisas assim. Então eu sou por fora dos assuntos. E eu fico calado olhando assim, ó, eu fico assim. São os meus parentes, meus filhos, rapaz. Meus não. Só tenho um filho e 2 filhas. As filhas estão lá dentro conversando sobre cozinha, comida e tal. Então, às vezes, eu vou para lá, mas lá a comida, o assunto também não presta, porque é comida. Eles estão conversando de comida e tal, e não sei o que, e tal. E eu falo, bom, eu ajudarei muito se eu não atrapalhar por aqui. Mas eu fugi do assunto que não estava bom para mim lá e caí num outro aqui que está pior ainda. Então acho que eu vou voltar para lá. E aí eu fico calado. E eles ficam querendo me jogar no assunto. Ah, pai, vem cá, senta aqui e tal. Sabe o que o Corinthians fez essa semana? Eu falo, nem sei, nem quero saber. Oh, dureza só. Mas eu não posso falar isso. Então eu aguento ali uns 10 minutos, depois eu saio para tomar um ar. E eu acabo ficando sozinho lá no canto da mesa, mas eu tenho sempre umas leituras que eu levo de emergência, né? Uns bilhetes, umas páginas que eu escrevo, enfio nos bolsos lá, copio de... Na hora que sobrou um tempo que não está prestando, eu puxo uma página daquela, mas quando eu faço isso, eu fico sozinho e eles ficam impertigados. Ah, vem para cá, tá. Aí eu até falei para o meu filho um dia, eu falei, filho, você me ajuda mais se não me chamar para lá. Então deixa eu aqui mesmo. Mas eu gosto deles, e gosto muito deles, muito, de todos. É só o assunto da conversa que eu não gosto, mas eu aguento. Poxa, eu não aguento.
O que eu não posso fazer muito é eu próprio conversar. Isso eu já sei que eu não posso. Porque se eu abro a boca, eles todos calam e ficam ouvindo. Mas se eu fizer uma pausa, eles cochicham com o outro, assim, outro assunto. Então eu sei que eles estavam fazendo aquilo para me servir. Pai falou, vamos ouvir. E outra coisa, eu não sei falar outras coisas. Eu às vezes vou contar um negócio baseado no que alguém falou lá, mas é sempre uma conversa idiota que sai da minha boca. Né? Na linguagem deles, no entendimento. A minha filha chegou a me chamar a atenção, falou assim, eu estava contando um negócio, lá na Universidade de Yale, fizeram uma pesquisa um dia desse lá e tal, e comecei a contar um negócio que era interessante, tinha uma conclusão boa para aquilo que estava sendo falado ali. Aí ela me atalhou para você, pai, esses assuntos de universidade não são bons aqui. Isso já faz muito tempo, mas eu guardei essa frase. Eu nunca mais contei assunto nenhum de universidade. Então eu preciso até preparar uns assuntos de almanaque, assim, para levar, porque se eu tiver que contar, eu tenho que puxar um trem mais. Senão eu fico calado. Mas você só sabe conversar assunto de universidade? Não, mas assunto cultural. É o que eu gosto, é o que eu faço, é o que eu vivo. Fui profissional de ciências, vida toda. Física, química, biologia, espiritismo. O que eu vou falar? O que eu sei mexer? Então eu tenho que ter dois cuidados. É o cuidado de não me aborrecer e o cuidado de não aborrecer os outros. Porque eu tenho que fazer a seguinte pergunta: eu existo e procuro os ambientes para me divertir? Eu compareço ao encontro com a minha família para eu gostar ou para eu contribuir com eles? Ou aquilo que Jesus falou e que eu decidi usar como lema da minha procura, não quer dizer do meu comportamento, porque isso eu não consigo, mas da minha procura eu consigo, que é servir, não ser servido. Não vá lá buscando o seu prazer, vá lá vendo se você pode levar alguma coisa. Então isto é norma que eu procuro praticar, mas não pratico tanto não, por falta de competência e falta de valor, mas quero fazer isso, estou de olho nisso, quando eu lembro, eu faço. O problema é que eu não lembro o tempo todo, né? Escapo daqui, escapo dali, porque eu sou um sujeito atrasado, ignorante, imbecil, né? Natural, né? Da comunidade. Então eu não consigo, eu elejo um tema para meu esforço, não quer dizer que eu já consigo botar aquilo em prática assim, né? Eu procuro, mas lá junto com a minha família, eu vou ter prazer no que eu puder fazer por eles. Então vou conversar os assuntos deles, vou entrar na deles ali o máximo que eu puder. Será que eu não consigo? Eu estudei para quê? Eu não sei fazer força de conversar com o outro no nível dele? Bom, até que eu sei, mas os meus parentes são todos muito espertos, e eles não querem ouvir, eles querem falar. Então eles estão falando, e o meu único jeito de ajudar não é eu falando as coisas que eles gostam de ouvir, é eu escutando o que eles gostam de dizer. Então, não é o meu prazer de assunto, mas é o meu prazer de vida, de vivência familiar. Isso eu tenho que fazer. Agora, quando vai um dos meus filhos sozinho me visitar, aí a conversa é boa.
porque ele me conta tudo que ele quer contar e eu, aí eu gosto de ouvir e gosto de conversar com ele, com aquele que está ali, naquele assunto que ele está contando, sem ficar dando conselho. O trem ruim é a gente conversar com a pessoa que sabe tudo, e tudo que a gente fala, ela vem com uma sugestão sobre como que a gente devia fazer. O trem antipático e desagradável. Tem até um ditado humano que fala assim: ninguém gosta de gente muito sabido. Olha só, porque o muito sabido, tudo que você fala ele sabe, aí você fica com cara de pau perto dele. Isso não é sabidismo, não, isso é estupidez. O que a gente não gosta não é do cara sabido, o que a gente não gosta é do cara que não sabe usar a competência dele para colocar a gente à vontade perto dele. Agora, se tem gente querendo ouvir e você tem coisa para falar, aí você fala com agrado e as pessoas escutam com prazer. Aí dá gosto. E no movimento espírita é assim. O pessoal espírita está doido para ouvir coisas, porque eles estão motivados para aprender coisas novas, situações convenientes, técnicas de procedimento adequado. Está todo mundo atrás disso. Quanto mais eu souber, mais chance eu tenho de acertar e construir uma vida melhor para mim. Agora, dentro deste assunto, eu queria chamar a atenção para um aspecto de vivência aqui na Terra, dentro de uma condição chamada vigilância. Vigilância. A vigilância é um tipo de procedimento que a gente deve adotar como norma de vida. Tanto que Jesus se referia muito aos erros por invigilância. E ele chegou a falar aquela famosa citação: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, o vigiar é ficar prestando atenção naquilo que você pode dizer ou fazer. Preste atenção para não escorregar, porque ao dizer uma coisa você pode ferir alguém, desagradar alguém sem querer. Foi invigilância. A pessoa ficou desagradável, às vezes você nem sabe, ela não falou nada, mas ficou amolada com você. Depois você fica sabendo e fala: mas como? Eu não tive intenção. Ora, não teve intenção, mas fez. É como escorregar e dar um chute na canela do outro sem querer. Você não teve intenção, mas ele machucou. Se você não tomar providências muito enérgicas, ele fica aborrecido com você. Agora, se você corre lá e fala: oh meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Aí ele fica com pena de você e não fica bravo. Ele fala: não é nada não, pode deixar que eu dou um jeito. Está doendo, mas ele está perdoando a gente, porque você foi super prestativo. Quando se machucar alguém, a solução é ser super prestativo. Por exemplo, na rua, você esbarra numa pessoa, você olha para ela e fala: perdão, faz uma cara de... Aí a pessoa nem olha, ela vira para lá e vai embora. Você te perdoou. Porque se você não fizer isso, ela olha feia e vai embora, feia, vibrando contra você. E aquilo pega. Aquela carga negativa é uma miséria mental que vem e agarra em você. Então, tem uma prece do André Luiz, que ele chama oração para não incomodar os outros. Ele faz uma prece inteirinha para ele não incomodar.
No final da prece ele fala assim: então, Senhor, eu gostaria muito de receber o vosso auxílio, para que eu consiga viver as minhas horas no mundo sem aborrecer ninguém. Gostei dessa frase, rapaz. Falei, frase boa para mim, senhor. Vou adotar isso. Eu tenho que tentar viver com todas as pessoas de tal modo que eu não aborreça ninguém. Mas tem hora que você aborrece de dois jeitos, né? Sem querer e querendo. São os dois únicos jeitos que você tem para aborrecer os outros, né? E você usa os dois. O sem querer é que é doído, você aborrece sem querer. Agora, quando você quer aborrecer, você já sabe que não deve. Mas se você quer assim mesmo, então você vai lá e aborrece. Quase sempre é vingança. A gente está muito bravo com a pessoa e tem que falar umas verdades para ela. Se você tivesse mais conhecimento, você saberia que ao falar umas verdades para ela, você vai ter um alívio, mas ela vai ter uma mágoa pesada e vai irradiar contra você. Quer dizer que é pior para você do que antes, se você não tivesse feito nada. Então a vingança não compensa de jeito nenhum. Mas dá alívio, tanto que todo mundo é doido para vingar. Ninguém deixa um desaforo para lá. Se ele xinga a gente xinga ele na mesma hora. Se ele ofende a gente ofende ele. Xinga a mãe da gente, a gente fala, é a sua mãe que é isso. Na mesma hora a gente faz. Ou seja, a gente é vingador. A gente não leva desaforo para casa. Não sei onde você nasceu, mas lá na sua cidade devia ter um ditado, que tinha lá na minha, que dizia assim: um sujeito de brio na cara não leva desaforo para casa. Isso tinha, era corrente lá na minha família, na minha terra, todo mundo praticava isso. Por aqui, pro lado de São Paulo, onde eu tenho ido, também todo mundo faz isso. Então é um negócio mais ou menos universal. Um sujeito não leva desaforo para casa. Porque quando a gente desconta um desaforo, ou seja, a gente pune o cara que ofendeu a gente, esta punição que a gente faz dá um alívio, dá uma sensação de satisfação, de poder. Você me feriu, mas acabei com ele. E se acabei com ele, dá um prazer. Às vezes você não acabou nada. Você foi acabar com ele, você falou uma frase, ele falou mais duas contra você. E no fim terminou num empate negativo. Todo mundo perdeu, você vai embora com vontade de pegar ele ainda. E ele foi embora com vontade de te pegar. Agora você vai contar para alguém. Adivinha se você vai contar de tal modo que você acabou com ele. Você acaba com ele agora contando. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Acaba com o outro contando. Você fala que falou um monte de coisa que você não falou. Mas você fala que falou. Porque aí você obtém aquele alívio que você queria lá e não tem contra-agressão, né? Não tem contra-ataque. Você agride e não tem contra-ataque nenhum, porque quem está ouvindo não é alvo da sua agressão, você está só contando. Então o ser humano é vingador. E você é um ser humano. Então você é um vingador. Presta atenção para você ver se não é. Você vinga todo dia. Eu estou dizendo, você é o ser humano, porque eu estou cansado de falar que eu faço, né? Cansei de falar que eu faço isso. Sou um vingador crônico, né? E tento não ser, porque aquela lição do perdão é para não vingar. E eu sei muito bem que durante a vingança, a gente perde muito mais do que ganha. A gente ganha o alívio da vingança, mas perde muito mais,
Que o tanto que a gente perde, se for somado, dá o dobro ou o triplo daquilo que a gente ganhou. Então não compensa de jeito nenhum. Você vai cobrar 10 reais e acaba pagando 30 reais. Recebeu os 10, mas pagou 30. Não compensa. Deixa os 10 para lá. Perdeu. Porque aí você não perde mais 20. Mas ninguém quer isso. As pessoas querem vingar. Agora, nós queremos vingar porque nós não sabemos as consequências da vingança. Quando a gente começa a aprender que vingança tem consequência pesadíssima, e vingança não é só uma porretada atrás da orelha do sujeito, não, hein? Vingança é às vezes uma cara fechada. Às vezes a pessoa faz um negócio que você não gosta, você não fala nada, mas fecha a cara para ela. Você fecha a cara para o seu pai, se não fecha, já fechou muitas vezes, para sua mãe. Marido é comum, mulher fecha a cara 300.000 vezes por dia para os maridos, porque eles provocam mesmo desgraçados de maridos. Mas a mulher também provoca, o marido fecha a cara para ela. Fecha, que é uma beleza. Então, convivência, todo mundo fecha a cara na hora dos desentendimentos. Todo mundo faz. E fechar a cara é vingança. Punição. Não olhe mais na sua cara. Estou de mal. Aí está punido. Punindo. Vingança. Toda vingança tem consequência emocional pesada. A consequência é a mágoa guardada. Ao vingar, você alivia da sua mágoa, mas o outro lá planta uma mágoa contra você. E além dele emitir raios de força altamente perigosa, é como se fosse arame farpado, vaporizado contra você. Raio de força perigosa. Isto é a mágoa dele lá. Então a mágoa emite raio de força mental perigosíssima, que te agride a estrutura psíquica. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, o prejuízo que ele toma por causa da mágoa dele, que foi causada por você, gera dentro de você um karma ligado ao mal que ele está fazendo a si mesmo por sua culpa. Você fica responsável pela mágoa dele. E se ele fizer uma coisa ruim com a mágoa dele, por exemplo, ele sai e mata alguém, ele sai e atropela alguém lá, aí a sua culpa já é contra ele, agora contra a vítima dele lá, porque tudo foi você que fez. Então esse negócio de causar dor no outro, todo o mal que ele sofrer e praticar como decorrência do mal que você causou nele, é culpa sua, você vai pagar por isso. Olha aqui o que diz um espírito chamado Silva Ramos, poeta de primeira, hein? Silva Ramos, alexandrinos. O fidalgo ao partir diz à jovem senhora: eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Longe ergue outro lar, vence, altera-se, olvida. Ela afaga em suicídio a mágoa que a devora. O cara está ferrado agora. Ele não matou ela, não fez nada com ela. Ele só prometeu que gostava dela, e prometeu sentimento, prometeu afeto,
prometeu segurança, prometeu proteção, quer dizer, prometeu sentimento para ela, e ela acreditou nisso e gostou, e ele deu o bolo nela, e ela então suicidou. Cara, está ferrado, falece o castelão, no além vê a noiva esquecida, desencarnada e aflita, é uma sombra que chora. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora, em braços paternais, ao campo de outra vida. O tempo avança, ei-los de novo em cena, ele o progenitor, ela a filha pequena, a crescer retardada, abatida, insegura. Hoje ele em tudo é sempre o doce pajem dela, e a filha de outro, e a noiva de outro tempo é a filha triste e bela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Retardada, batida, insegura e louca. E ele, pai dela lá, carregando ela para baixo, para cima, dando 60, 70, 80 anos de amor para ela, porque num momento, 5 segundos de invigilância lá, ele prometeu para ela coisa que ele não cumpriu, e ela suicidou, e ele ficou responsável pelo suicídio, e aguentou ela na outra encarnação, retardada, abatida, insegura e louca, e agarrando-se amorosamente ao pai, porque ela amava ele, e ele transformou aquele amor de lá, que ele não deu agora, em amor de pai. Ou seja, você não pode enganar os outros. Poder até você pode, mas se você enganar, tem consequência. Então por que eu posso? Pode, porque você é livre, quem é que vai te impedir? Você quer matar um cara, quem é que vai te impedir? Nem Deus não impede. Você esconde atrás da moita lá com a espingarda, Deus está vendo, mas não trava a espingarda. Na hora que o outro vem, você dá um tiro, o tiro sai e mata o outro. Deus podia ter evitado, não podia? Não evitou, não. Você tem livre-arbítrio, por isso que você pode. Então lembra, tudo você pode, mas nem tudo você deve. Estou com um bichinho aqui dentro. E estava mesmo. Mas, então, você pode, mas não deve. O apóstolo Paulo falava isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer um monte de coisa, mas eu não faço porque não me convém. Não vou fazer de jeito nenhum. Você pode ali dar um tapa naquele sujeito? Vai, posso. Vai lá, vai. Não. Por quê? Não convém. Por que não? Primeiro que eu gosto muito do cara, por que eu vou dar um tapa nele? Segundo, eu não gosto nada desse cara, mas não vou dar um tapa nele não, senão ele me dá outro. E se ele não der outro, ele fica com raiva de mim, e se ele com raiva atropelar uma pessoa lá na rua, estou eu aí responsável por 2 ou 3. E eu tenho que procurar para reparar depois. Olha, gente, Jesus veio a este mundo trazer pessoalmente um tipo de ensinamento que era para esse tipo de drama que as pessoas vivem diariamente, na sequência das horas. É o drama do comportamento. O que Jesus trouxe foi um código de conduta sobre procedimento. Ele não veio fundar uma religião. Ele não veio ser o orientador de um princípio filosófico de grande prestígio. Ele não veio para ser homenageado como príncipe
da terra, filho de Deus, ou o próprio Deus, como muitas religiões falam. Jesus não veio para isso. Ele veio para ensinar comportamento. Eu disse, mas por que eu tenho que aprender comportamento? Porque se você não aprender comportamento conveniente, rapaz, sabe o que vai acontecer com você? Você vai praticar comportamento inconveniente, que é o que você já faz. O que você acha que você anda fazendo através dos milênios? Onde é que você estava 100 anos atrás? Há 500 anos atrás, onde é que você estava? Pense em você há 1000 anos atrás. Pense em você há 10.000 anos atrás, há 100.000 anos atrás. Você estava onde? Mas eu já estava por aí? Estava, nascendo e renascendo. Tem 1 milhão de anos que você está fazendo esse negócio de nascer e renascer aqui na Terra. Você tem 10 a 12 mil encarnações na Terra. Cada pessoa é assim. E sabe o que tem acontecido? Você tem repetido por 1000 anos, às vezes, o mesmo comportamento, antes de mudar. Às vezes você está com 100.000 anos aí de comportamento errado, que você não muda. De uma encarnação para outra, você repete. Porque aquilo está muito agarrado em você. Jesus falou assim, não, eu vou lá pessoalmente, que eu vou mexer nesse esquema aí. Esse pessoal não pode ficar nascendo e renascendo, e nascendo e renascendo, e praticando a mesma besteira de comportamento idiota. Está todo mundo vingando, está todo mundo irritando, está todo mundo aborrecendo, e ninguém lembra, nem cogita de melhorar isso. Eu vou pessoalmente. Por que o senhor vai, senhor? É porque o amor de Jesus por nós é tão grande, que ele falou, e falou certo. Com muito amor eu chego lá e falo com eles de tal modo que eles vão convencer um pouquinho. E se o pessoal da terra melhorar um pouquinho, já é bom para eles. É tudo que eu quero. Quando ele veio, ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Tudo que Jesus ensinou era norma de conduta para nós. Aquilo que ele ensinou ficou escrito com o nome de código de ética, código de conduta do Evangelho. O que é o Evangelho? É um manual de comportamento correto. Ora, manual de comportamento correto é tudo que cada ser humano precisa. O que você precisa para ter uma vida melhor? Tem um manual ali, para você ficar consultando e tal, e tentando se adequar àquelas sugestões lá do manual. Mas você tem que ligar para o manual, você não pode largar o manual para lá. Você tem que pegar esse manual, ter na sua casa e mexer com ele, você tem que aprender. Manual de conduta. Essa coisa aí da vingança, que é profundamente presente na nossa conduta, diariamente, toda hora do dia nós estamos vingando. Se ele dá uma buzinada meia tonta para a gente na rua, a gente já vinga dele, na hora. O cara buzinou e passou, ele fala, idiota, imbecil. Aí isso é vingança. O cara te aborreceu, você já xingou ele. Fala que você não faz isso. Aí eu não faço, mas pensa. Você não xingou, mas pensou. Idiota. Pensou. A gente vê os parentes da gente que ia no carro e xingando o trânsito lá. Queria aquela mulher tonta, olha lá, tonta. Quer dizer, o que ela fez com você para você mandar uma carga negativa dessa? Ela investiu aqui. Esse motoqueiro aqui, quase que ele me bate. Eu disse, então não está na hora de uma prece de amor para o motoqueiro? Porque se ele continuar assim, ele vai bater no outro ali. Aqui ele quase bateu. Ali adiante ele bate. Se ele bater, ele pode morrer. Ou ficar aleijado. Ou ficar hospitalizado, sentir muita dor. Sarar. Vamos orar. Faça uma prece para ele
para dar um benefício de atenuação do ímpeto dele. Ah, não vou fazer isso não, desgraçado, quase que me massa o meu carro aqui. Que negócio de perdão não significa nada para você. Nada. Qualquer agressãozinha você vinga. Perdão é o quê? Sem perdoar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai repetir as encarnações. Você perde essa aqui e volta na outra para fazer a mesma coisa que você não fez nessa. Você não pode perder uma encarnação, porque se você perde uma encarnação, sabe quanto tempo você perdeu? Uns 200 anos aproximadamente. Porque uma encarnação tem um preparo grande, e depois tem a conduta lá, e depois tem a consequência. Dá 200 anos. Uma encarnação de prejuízo de uma encarnação que você perde. Você não pode perder 200 anos. Você sabia que tem mundo adiantado aí para frente nos esperando? Na hora que a gente parar com esse negócio de reencarnação inferior por aqui, esses mundos lá têm uma qualidade de vida maravilhosa, lugares lindíssimos, pessoas delicadíssimas, pessoas lindas, pessoas amorosas, amigos extremamente adoráveis. Uma pessoa que é a sua esposa, que é linda e ama você, e você é doido com ela. Você não quer isso não? Você não quer ir lá ter uma qualidade de vida altíssima? Lá você vai ter uma cabeça tão boa que você faz um curso de física de alta instigação universal em um ano. Você chega lá, você fala 20, 30 línguas assim imediatamente. E estuda em diferentes livros, estuda com ótima memória, rapidamente você lê um livro. Num ano você sabe tudo sobre física, por exemplo. Eu falo física porque física é o trem mais elevado que eu conheço, né? Para mim, para o meu gosto aqui. Física é trem maravilhoso. Minha única tristeza é não saber física direito. Aliás, não sei quase nada de física. Dei aula de física aí um monte de anos, mas não sei física. Física mesmo para valer, não sei. Mas vou aprender. Aonde? Vou perdoar mais aqui para eu ir para o mundo daquele lá e eu aprendo lá. Eu quero ser maestro de orquestra sinfônica. E eu ainda vou ser aqui na Terra, porque eu vou sair daqui, então, na próxima, umas 2, 3 encarnações, eu vou ser maestro. Eu chego lá, vou reger uma sinfônica, cara. A orquestra me obedece, eu faço assim, a orquestra conversa comigo. Eu faço assim, ó, o oboé faz... A flauta responde. Eu tenho que reger uma orquestra. Quando? Nessa encarnação não rejo nem terreiro cheio de galinha. Não rejo nada aqui, né? Nessa encarnação aqui não tem. Na outra eu não garanto também não, na próxima. Não sei se eu vou ter merecimento para isso. Mas daqui umas 3 ou 4. Você sabe quanto tempo custa um casamento de qualidade? Com uma pessoa? No mínimo uns 500, 600 anos de preparo. De encarnações assim, ó. Você acha que você vai ver uma moça lá, vai lá, casa com ela e já vai ser feliz? Está assim de resgate, está assim de defeito seu e dela, de parte a parte. Como é que vocês vão viver? Vai quebrar o pau lá. Sabe quanto tempo custa uma sogra amorosa e bondosa? Diz que custa 1000 anos. O pessoal fala 1000 anos de preparo. Mas tem, rapaz. Agora, nós é que não estamos merecendo, porque nós não estamos preparados, nós estamos tomando bomba. A cada fim de encarnação, na hora que vem o exame, a gente fracassou, perdeu a encarnação.
Você tem perdido dezenas de encarnação. Depois começa de novo com a cara de pau danada, achando que vai. Chega lá, briga com todo mundo por pouca coisa e acha que está bom. Corre atrás de prazer o tempo todo aí. Não corre atrás de nada que precisa, mas corre atrás de tudo aquilo que você gosta. Fala, vamos ao centro, vamos na reunião de estudo, aceita um servicinho aqui na caridade. O cara fala, deixa eu resolver uns problemas aí primeiro, que eu aceito o serviço, eu volto, eu venho trabalhar aqui, eu quero fazer o estudo sim, mas deixa eu resolver, estou umas encrencas lá em casa, uns maridos lá, tal, mas deixa eu resolver lá. Sabe quando que você vai resolver isso? 8, 10, 12 encarnações. Aí você resolve. Mas quando você voltar, a gente não está mais aqui, né? Será que lá adiante você vai encontrar a mesma facilidade de pegar na... Porque esse negócio de estudar espiritismo e pegar no serviço, não é para o meu bem não, rapaz, é para o seu. Se você fizer isso, você vai ter motivação intensa para você fazer mudanças. Se você fizer mudanças, você sai da encarnação bem. Aí você vai tentar um outro degrau, umas 4, 5 encarnações, você já está fora da Terra. Triunfa 4, 5 vezes a encarnação aí para você ver onde é que você vai. Agora nós não estamos triunfando nada, por isso que nós estamos repetindo centenas de encarnações. Preciso encerrar. Tempo have gone. Então, acabou.